Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Hoje quero propor um desafio a você que está aqui nos assistindo pela quarta ou quinta vez e ainda não se inscreveu. Desafio a você apertar esse botão vermelho aqui, no canto direito da tela, em 3 segundos, ok? Agora sim, muito obrigado. Isso valoriza muito o nosso trabalho e nos motiva a trazer mais e melhores vídeos para vocês. O vídeo de hoje são relatos de inscritos e gravei ao som de fogueira para que você tenha uma experiência diferente ao ouvir nossas histórias. Como sempre, as 3 são ótimas, mas o final da segunda me surpreendeu muito. Então chega de conversa, espero que gostem e aproveite o vídeo. O ano era 1984. Sandro era um jovem como outro qualquer da sua idade nos anos 80. A grande maioria era ligado a carros, e ele não era diferente. Era um rapaz apegado à família, não era de sair tanto, e para a sua idade até que não dava muito trabalho. Adorava sua mãe, e sempre que estava em casa, eles assistiam filmes, cozinhavam e até ajudavam a fazer pequenas coisas do dia a dia. Tinha um bom trabalho na região central da cidade. Começou a trabalhar bem cedo para poder comprar o carro de seus sonhos. E depois de juntar dinheiro por um bom tempo, conseguiu comprar um Opala, que tanto queria. Aos finais de semana, ele costumava sair. A cidade sempre ficava movimentada. Bares e restaurantes sempre estavam cheios. Era sábado, o jovem tinha combinado de sair com alguns amigos. E quando era por volta das 6 horas, ele saiu de casa. Sua mãe estava assistindo seus programas sentado ao sofá. Lhe dando um beijo e dizendo que amava, ele se despediu e saiu logo em seguida. Passados 30 minutos, ele reaparece na sala e olhando para sua mãe diz: "Mãe, só quero que saiba que estou bem." Sua mãe pergunta: "Mas já voltou? Achei que iria voltar mais tarde. Aconteceu alguma coisa?" E ele novamente responde: "Não, apenas queria que soubesse que estou bem." Sua mãe estranhou, mas logo pediu que saísse da frente da televisão, pois estava atrapalhando seu programa. E ele simplesmente seguiu em direção ao seu quarto. Algum tempo depois, e quase já cochilando no sofá, ouviu batidas na porta. Ninguém costumava visitá-lo esse horário, mas mesmo assim, levantou e foi atender. Quando se aproximou e abriu a porta, se deparou com 2 policiais, que logo a cumprimentaram pelo nome. "Boa noite, Dona Sandra é a senhora?" Ela responde que sim, mesmo não entendendo bem o motivo. E após confirmando quem era, o policial disse que não tinha uma boa notícia. Infelizmente, seu filho Sandro sofreu um acidente na estrada há 1 hora atrás, e para a tristeza de todos, havia falecido. Dona Sandra apenas respondeu: "Não, vocês estão fazendo alguma confusão. Meu filho está no quarto deitado. Ele voltou já faz uns 40 minutos para casa." Os policiais acharam que a atitude da senhora era apenas uma negação pelo choque da notícia, como acontece em várias situações nesse caso. Então o policial diz: "O nome de seu filho é Sandro?" E tiram uma CNH do bolso, que pegaram no local do acidente. E quando a velha senhora olha a foto, dá 2 passos para trás, e por 1 segundo quase desmaia. Mas se recuperando rapidamente e com passos largos, segue em direção ao quarto de seu filho. E os policiais logo em seguida, com medo que possa ser algum surto. E quando abre a porta e acende a luz, nenhum sinal de seu filho. Ele infelizmente não estava lá. Seu quarto encontrava-se da mesma maneira que ele tinha deixado antes de sair. Nessa hora, a pobre mãe desaba em lágrimas, sem entender o que havia acontecido. Acreditava que Sandro tinha voltado para se despedir, e que ao dizer que estava bem, queria apenas tranquilizá-la antes de partir. Os policiais também ficaram intrigados com a situação, pois o acidente tinha acontecido logo depois que ele saiu de sua casa, e não havia como ele ter voltado. A mãe continuava inconsolável. Os policiais não sabiam como ajudar, e ficaram chocados com toda a situação. Era uma história sem muito sentido, que nunca foi explicada, e também não seria esquecida por todos que a ouviram até hoje. Em 1998, Jonas estava procurando um lugar para morar, que fosse mais próximo do seu trabalho.
Ele trabalhava na área de indústria e a mesma ficava na rodovia, um pouco afastada da região central. Na época, ele morava a mais de 1 hora de distância e fazer esse trajeto todo dia estava ficando muito cansativo. Um de seus amigos de trabalho, Gabriel, soube que ele estava procurando um lugar para morar, que fosse mais próximo, e mencionou que ele e sua esposa tinham uma pequena casa, como se fosse um apartamento, que acabaram de construir e ficariam muito felizes em alugar para ele. Gabriel e sua esposa Luísa haviam comprado uma bela propriedade que pertencia a uma antiga fazenda e aos poucos estavam construindo pequenos apartamentos para alugarem e futuramente venderem. Sendo assim, Jonas aceitou prontamente. Aproveitando o final de semana, ele logo se muda para o local, e seus amigos e agora vizinhos passam o dia todo o ajudando com as caixas e móveis e deixando tudo arrumado, em perfeitas condições, para Jonas e seu companheiro Billy. A propriedade tem um acesso de carro bem longa. À noite, gostava de passear com Billy até o final da estrada e voltar. E é claro, o cão adorava, pois além de ter bastante espaço, tudo ali era novidade para ele. Alguns dias depois, Gabriel está do lado de fora e sua esposa chega em casa. Enquanto saía do carro e abraçava seu marido, pelo canto do olho, ela vê um homem vestido com uma camisa vermelha, parado na beira da linha das árvores. Quando ela vira para se olhar melhor, ele caminha em direção às árvores e some de sua vista. Se virando para o marido, ela diz: "Eu acabei de ver um cara lá, perto da divisa da propriedade, olhando para a nossa casa." Ele responde: "Bem, não posso dizer que estou surpreso. Sinceramente, tudo aqui é novidade. Temos que esperar esse tipo de coisa. As pessoas só querem dar uma olhada no lugar." Naquela noite, enquanto Jonas estava lavando algumas louças, ele ouve uma batida na porta, desliga a torneira e começa a secar as mãos. Nesse momento, a batida vem novamente, mais forte e agressiva dessa vez. Achando que devesse ser Gabriel ou Luísa, ele grita: "Só um minuto." Mas quando ele está indo para atender a porta, as batidas persistem. Billy começa a rosnar e ficar de pelo arrepiado, e quando alcança a maçaneta e a abre, ninguém está lá. Ele olha em volta, confuso, e sai para os degraus da frente para dar uma olhada, mas tudo que ouve é um leve vento batendo as árvores. De início, pensou que alguém deveria estar brincando com ele, então voltou para dentro trancando a porta. Mais tarde naquela noite, ele está sentado no sofá, assistindo TV, e quando de relance, teve a impressão de ver alguém passando pela porta de seu quarto. Seu coração dispara. Billy novamente começa a rosnar, olhando fixamente para a porta do quarto. Jonas se aproxima lentamente, olha em volta e não vê ninguém lá. Ele passa vários minutos procurando em todos os cantos, no armário, embaixo da cama e depois no resto do apartamento, e nada. Pensando em acalmar Billy, que está muito nervoso, decide levá-lo para fora, aproveitando para esfriar a cabeça. Quando eles estão subindo para a casa principal, Jonas vê que não há luzes acesas, e Billy de repente começa a latir para a floresta e sai correndo na direção da mata fechada. Jonas olha na direção em que seu cão está correndo e vê a figura de um homem usando uma camisa vermelha desaparecer entre a linha das árvores. Na mesma hora, corre atrás de seu cachorro e novamente avista o homem, só que desta vez mais distante. Quando consegue finalmente alcançar seu amigo, o agarra pela coleira, levando-o para fora da mata, de volta aos limites da propriedade, e segue em direção ao seu apartamento. A essa altura, ele estava aterrorizado, mas quando tranca sua porta, tudo o que tenta é respirar. Billy é um cão pastor forte e muito saudável, e trazê-lo à força tirou toda a sua energia. Mesmo confuso por todo o ocorrido, tudo o que ele queria era sua cama. Na manhã seguinte, enquanto sai para trabalhar, repara em algumas marcas de barro, seguindo da cozinha para a lavanderia, e quando entra lá, encontra seu cachorro todo sujo, comendo o que parecia ser um osso. Na mesma hora, ele tira o osso da boca dele, com medo que pudesse engasgar, o levando para a garagem, pois ele tinha que trabalhar e não poderia deixar o cachorro todo sujo lá dentro. E somente no meio do caminho que parou para pensar como seu cão tinha escapado, já que tinha trancado a porta com toda certeza na noite anterior.
Mais tarde naquele dia, assim que chegou em casa, lavou e secou seu cão, preparou seu jantar e deitou para descansar. E quando parecia que seria uma noite tranquila, um batido na sua porta o desperta. Sonolento e um pouco irritado, ele gritou: "Quem é?" E a batida continua. Ele se levanta e faz seu caminho até a porta e a abre de uma vez. Mas ninguém estava lá fora. Ninguém na escada que leva ao térreo. Ninguém correndo para se esconder nas árvores. Nada. Ele fecha a porta, certificando-se de que estivesse trancada. Frustrado com quem possa estar fazendo isso, ele volta para o seu quarto. Mas assim que passa pela sala, ouve um barulho na maçaneta da entrada, começando a se mover. Ele vira enquanto assiste a maçaneta da porta trancada começar a girar lentamente. Seus olhos se abrem quando de repente a porta é empurrada e aberta e um vento frio invade todo o apartamento. Abalado e aterrorizado, ele pega seu cachorro e corre para a casa principal para contar a Gabriel e Luísa o que vem acontecendo. Enquanto ele tenta explicar os eventos bizarros que vem experimentando, Luísa fica visivelmente agitada. Ela conta que também viu o homem de camisa vermelha, exatamente naquele local, próximo às árvores da propriedade. Os três, então, decidem investigar na manhã seguinte. No dia seguinte, seguiram até o local. Billy foi na frente, como se soubesse onde levá-los. E quando finalmente encontram, percebe uma espécie de cova rasa, que aparentemente seria onde seu cachorro tinha cavado e se sujado de terra no dia anterior. E quando se aproximavam um pouco mais, logo se chocam com o que encontram. Era visivelmente um esqueleto humano, bastante deteriorado pelo tempo, mas não tinha como não ser. E para deixar a história ainda mais apavorante, aquele esqueleto estava visivelmente com uma camisa vermelha, desbotada e rasgada, mas sem dúvidas, vermelha. Em choque, eles seguem em direção à propriedade, enquanto ligam imediatamente para a polícia, avisando sobre o que tinham encontrado. Por se tratar de uma cidade pequena, logo toda a polícia e curiosos estavam no local. Os três apenas observavam, próximos à cerca que faziam divisa, de onde os corpos estavam sendo retirados. Sim, ao longo do dia, os investigadores encontraram um total de 3 ossadas, do que em primeiro momento pareciam ser um adulto e 2 crianças. Um dos investigadores no local já estava há muitos anos na polícia e imediatamente lembrou de uma história que correu logo que entrou para a polícia, há mais de 20 e poucos anos atrás. Um peão que trabalhava para o primeiro dono de toda essa terra que os seus olhos conseguem ver, era conhecido por ser um fazendeiro sem escrúpulo e de pouca conversa. Ele tinha descoberto que esse peão estava tendo um caso com sua esposa, e a conversa que se seguia é que o peão tinha sido alertado e conseguido fugir com seus 2 filhos, que criava sem a mãe. Mas a verdade revelada naquele momento após todos esses anos era de que eles nunca conseguiram sair da fazenda, com vida. Depois de ouvir tudo aquilo, não sabiam nem o que pensar, só tentaram seguir o mais normalmente possível com suas vidas. Jonas morou mais alguns anos lá ainda, e depois que encontraram os corpos na mata, nenhum momento que se seguiu teve qualquer surpresa em seu apartamento. E os 3 também nunca mais viram o homem de camisa vermelha. Eu trabalhei como segurança em um antigo e grande hotel, quando tinha aproximadamente 20 anos. Era um bom trabalho e pagava melhor do que qualquer outro com as qualificações que eu tinha na época. No entanto, naqueles dias, o hotel estava tendo problemas com falta de funcionários para cobrir todos os turnos. Isso significava que às vezes eu nem conseguia dormir direito, mas pelo menos tinha um bom salário. Em certo dia, trabalhando no turno da noite, estava na recepção conversando com 2 colegas de trabalho. Eram aproximadamente 11 horas e meu turno terminava somente às 6. Então, estávamos apenas passando o tempo. E no meio da conversa, o telefone da recepção toca. Eu estava apoiado no balcão bem próximo e resolvi atender. Quando verifiquei o número do quarto, não consegui ver ao certo, mas de imediato disse boa noite e perguntei se precisavam de alguma coisa. A mulher do outro lado da linha disse ter ouvido um barulho muito alto e que estava vindo de um dos quartos do corredor. Perguntei a ela o que exatamente estava acontecendo
e ela respondeu gritando freneticamente, dizendo que eu precisasse subir o mais rápido possível, pois já estava ficando muito nervosa, e desligou o telefone. Verifiquei o número do quarto novamente e comentei com meus colegas de trabalho sobre a ligação estranha. Seguindo em direção ao elevador, subi para o andar onde o quarto estava localizado. Ao caminhar pelo corredor, tive uma sensação estranha. Tudo estava em completo silêncio. Esperava ouvir algum barulho que a mulher ao telefone supostamente ouviu, mas não ouvi nada. Nenhum ruído sequer vindo daquele andar. Também esperava que a mulher ao telefone estivesse me esperando do lado de fora do quarto, o que acontecia na maioria das vezes, mas a porta estava fechada. Bati e disse que era o segurança do hotel. Não ouvi nenhuma resposta ou qualquer tipo de som vindo daquele quarto, e depois de um minuto inteiro sem retorno, saí. Andando pelo corredor, tentei ouvir algo incomum enquanto passava pelas portas dos quartos, mas tudo permanecia em silêncio. Então voltei e bati novamente na porta que tinha recebido a chamada. Alguns segundos depois, a porta do quarto em frente de onde eu estava se abriu e uma mulher mais velha apareceu e perguntou se eu era o segurança do hotel. Eu disse que sim e perguntei se ela tinha ouvido algum barulho estranho ou sabia algo sobre a mulher que havia ligado. A senhora idosa respondeu que tinha ouvido alguns barulhos altos nos corredores alguns minutos atrás, mas não sabiam o que eram. Olhando para a expressão facial da mulher, pude perceber que realmente estava muito assustada e nervosa. Peguei meu rádio e entrei em contato com os amigos na recepção e pedi a eles para verificar o nome da pessoa que estava hospedada naquele quarto. Depois de esperar uma eternidade, eles finalmente responderam e me disseram que ninguém havia reservado aquele quarto. O quarto estava vazio. Fiquei ainda mais confuso do que já estava. Peguei meu cartão de acesso e abri a porta do quarto, já que ninguém deveria estar lá. Imediatamente, pude ver que o quarto parecia limpo e intocado. Procurei em todos os cantos, e nada. Fui até o telefone, virando ele de cabeça para baixo, e anotei o número de identificação, pois cada quarto tinha o seu. Pouco depois, fui até minha sala e verifiquei todos os horários das chamadas que haviam sido feitas daquele telefone. De fato, tinha um registro de uma ligação sido feita daquele telefone para a recepção, exatamente no mesmo horário que atendi aquela estranha chamada. Mas, obviamente, o hotel não tinha gravação de chamada, apenas o horário. Tudo o que pude confirmar foi que alguém, sem dúvidas, ligou daquele quarto. Esse incidente se transformou em uma grande investigação nos dias seguintes, já que na maioria das vezes tudo era tranquilo, principalmente nos turnos em que trabalhava, pela manhã ou tarde. Mas o que mais queria naquele momento era ir para casa descansar, e quando cheguei em casa, não conseguia tirar aquilo da cabeça. Sem dúvida, do tempo em que eu estava lá, foi a coisa mais estranha que tinha acontecido. No dia seguinte, estava escalado para entrar à tarde, e a primeira coisa que fiz foi conversar com meus amigos sobre o ocorrido, na esperança que pudessem me passar alguma nova informação, mas não sabiam de nada. Disseram que poderia ter sido algum defeito do aparelho identificador, mas eu sabia que era impossível. Toda a equipe era praticamente nova, não saberiam muitas histórias sobre o hotel, mas como estava tranquilo naquele período, resolvi ir um pouco mais a fundo, e para minha surpresa, encontrei algo no mínimo estranho, para não usar outro termo. Antigamente, todas as ocorrências dos hotéis não eram feitas através da internet ou computadores. Tudo o que acontecia era anotado em livros, e se tratando de um hotel tranquilo como esse, não poderia haver muitos. Segui a sala da gerência, e os livros ficavam lá para quem quisesse ver. Comecei a folhear um por um, e nada me chamou muita atenção, até que encontrei o livro datado de 1988, e senti na mesma hora que tinha encontrado o que procurava. Senti aquele frio na espinha, de quando se imagina algo, mas não quer acreditar. Havia um livro datado de 1988, quando o hotel estava em seu auge, e tinha uma página toda borrada, com várias anotações alteradas, e até algumas apagadas, como se quisessem esconder algo que tivesse acontecido nas dependências do hotel. E diferente das demais ocorrências, que eram breves, essa ocupava quase 3 folhas, e para mim ficou claro como o dia, pois sempre fui muito cético em relação a fantasmas,
ou coisas do tipo. Mas em 5 de novembro de 1988, no quarto 156, mais precisamente 156, uma garota dada como desaparecida. Nunca foi comprovada sua saída do hotel e seu corpo também nunca tinha sido encontrado. Suas coisas permaneceram intactas no quarto durante 3 dias, até que seus pais relataram seu desaparecimento. E para piorar ainda mais, na época encontraram registros de um homem que anos mais tarde fora preso por matar e esquartejar 8 jovens no estado. E ele estava hospedado aqui, no mesmo dia de seu desaparecimento. Mas nada pôde ser provado e através dos anos tudo foi esquecido, até aquele telefonema. Obrigado por você que assistiu até o final. Esse mês quero fazer um compilado apenas com as melhores histórias. Então não deixe de escrever nos comentários qual gostou mais, a primeira, segunda ou terceira. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo.